obras, graça e salvação, causas e frutos. Algumas considerações, amém? Algumas considerações sobre isso. Na verdade, porque a gente ouve, a salvação é pela fé, a graça, pronto, está tudo tranquilo. Isso sempre foi uma discussão bíblica. Sabia? Muita gente, porque o que acontece? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele ministra sobre a fé, sobre a graça salvadora. E alguns pensavam assim, na carta de Tiago fala das obras. Tiago fala das obras. Dizem que Lutero não gostava muito da carta de Tiago. Se deve desde Lutero, ele tinha arrancado da Bíblia ali. E eu acho legal o apóstolo Pedro, que ele diz assim, que o apóstolo Paulo escreveu algumas coisas que muitas pessoas doutas e ignorantes tentam perverter, mas que Deus deu uma sabedoria para ele. Então parece só que há uma divergência entre Tiago e Paulo, entre Romanos e a epístola de Tiago. Parece que são diferentes, parece que há uma oposição, mas não há oposição, porque você sabe que na Bíblia não tem contradição. Não tem contradição na Bíblia. É por isso que ela é a palavra de Deus. Apenas o que eu vejo é que o Paulo prega numa perspectiva e o Tiago prega noutra perspectiva. Mas os dois têm razão. E havia essa polêmica aí, inclusive muitos achavam que Tiago estava questionando Paulo, né? Porque você vê até que Paulo cita os exemplos e parece que Tiago cita os mesmos exemplos. Aí o Paulo diz que Abraão foi pela fé, aí ele diz, mas Abraão não obedeceu a Deus, ele teve fé, mas o Tiago fala, mas a fé cooperou com as obras, né? Então é uma aparente contradição, mas na verdade não há contradição, só que cada um está vindo por um aspecto, amém, querido? E outra coisa, existem os ministérios na igreja. Você já ouviu falar nos ministérios? A gente pensa que apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, a gente pensa que isso são cargos. Isso não é cargo, isso são chamados dons ministeriais. O cara faz um trabalho de pastor sem ser pastor. Pastor não é cargo. Na origem, são os dons de serviço, são os dons de ministério. A gente acha bonita essa palavra ministério. O ministro fulano de tal, mas ministro é servidor, é aquele que serve. Ministérios é serviços. Então os ministérios, apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, são maneiras, são formas de servir. E são dons de serviço, dons de servir. Então cada um tem o seu papel, tem a sua função na igreja. Amém, querido? Cada um tem a sua função na igreja. O ministério apostólico, todo mundo pensa que o apóstolo é o chefe da igreja. Todo mundo quer ser apóstolo hoje. Ninguém quer ser mais. Pensa que o apóstolo é o... Não, o ministério apostólico é o ministério missionário. A palavra apóstolo é enviado. É a mesma palavra de enviado. Apóstolo é aquela pessoa que tem o dom de estabelecer igrejas, de abrir trabalhos, sabe? Ele é um pioneiro, ele chega num lugar e ele estabelece. Isso é apostólico, isso é apóstolo, é um dom. O cara pode ser um pastor, mas ele faz um trabalho pastor, porque hoje em dia na igreja o pastor virou cargo, mas na verdade são dons. Então o dom apostólico é esse dom de missões, de plantar igrejas, amém? O ministério profético já é o ministério profético, fala de exortar, fala de profetizar. A gente pensa que profetizar é só dizer o futuro, mas profetizar é proclamar a fé. É proclamar a fé. A origem da palavra profetizar é proclamar a fé. Então, pastor tem o ministério profético também. Quando o pastor e o que é o ministério profético? É o de exortar, é de mostrar, olha, não vá por esse caminho é errado. Lembra dos profetas do Antigo Testamento?
Eles diziam isso, olha, isso vai dar, na linguagem, na gíria, vai dar BO, não vai dar certo. Então o ministério profético é esse ministério de exortar. O pastor, quando ele está aqui, e ele exorta a você se afastar do pecado, a você praticar, fazer a coisa certa, ele está exercendo um ministério profético. Ele está sendo profeta. Então o profético também, ele tem essa missão. Então os pastores exercem o ministério profético também. O evangelista já é o dom mais de ganhar vidas, de levar as pessoas até o encontro com Jesus. Mas o evangelista também é profeta, o evangelista também é missionário, é apóstolo, o evangelista também é pastor. Já o papel do pastor envolve tudo isso também. O pastor é cuidar, é o que apacenta. E eu quero dizer, meus irmãos, fiquem à vontade, se vocês precisarem de mim, de uma palavra, de mim, do pastor Água, do pastor, todos nós, dos pastores daqui, de uma palavra, liguem. Às vezes, irmãos, a gente não visita, ou a gente não até nem liga, porque às vezes a gente pensa que a gente vai incomodar, porque hoje todo mundo tem uma vida corrida. Mas para mim é um prazer atender vocês, qualquer um de vocês, que quiser, precisarem. E eu até, no passado, eu já questionei até irmãos assim, já questionei irmãos, porque eu dizia, poxa, eu tenho um amigo que é advogado. Porque às vezes é isso, pastor. O cara faz a bronca, na gíria, faz a caca, depois ele vem procurar. Não é melhor procurar antes, para evitar o problema? Aí já aconteceu isso com irmãos da igreja aqui. Aí, poxa, tu tem um pastor que é teu amigo, teu advogado, tu vai fazer, por que tu não liga, cara? Pede, pastor, me dê uma dica aí, o que o senhor acha? Eu falo isso para os meus clientes, eu digo para eles, olha, a partir de hoje eu não sou só teu advogado nessa causa, eu sou teu amigo. Porque eu sei que isso é importante para ter clientes. É como o pastor Agno está falando no início, integridade, isso aí, cara, ser um bom profissional, integridade, honestidade, isso é o que mais capta clientes. Sabe, eu sempre procuro dar uma resposta para os meus clientes. Eles me ligam, eu não demoro a responder. Eu sinceramente, cara, eu fico chateado com pessoas que te mandam uma mensagem e a pessoa não responde. Para mim, olha, isso aí eu corto, sabe? Sabe por quê? Porque às vezes você está mandando uma necessidade que você está precisando. Você está precisando de uma orientação de algo. Meu irmão, responde pelo menos assim, não posso te atender agora, logo que puder eu te atendo. Mas não deixa a pessoa, sabe? E eu, como profissional, eu sou assim. Se o meu cliente me liga, eu até cortei sábado e domingo, porque às vezes eu ficava até sábado e domingo, não, vou cortar aqui. Por quê? Isso valoriza, cara. Você vê, o cara se importa. Já teve irmãos que fizeram negócios errados aqui. Simplesmente porque só era fazer uma consulta. O que o senhor acha, pastor? Qual a sua opinião? Mas eu estava falando do pastor, né? O pastor, ele apacenta, ele cuida. Ele pastorear é isso, é apacentar, tá aflito, dá uma palavra de ânimo, né? E é assim mesmo, e pastor é assim mesmo, querido, pastor é assim mesmo. Nós trabalhamos para o reino. Eu já atendi pessoas 2 horas da madrugada. Rapaz, é assim, cara. Nós fomos chamados para servir. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. É isso que a gente vai entrar, a coisa da salvação, está entendendo? A salvação é de graça mesmo, como bem ministrou o pastor Agno excelentemente umas 2 semanas atrás. Você não precisa fazer nada mais para a salvação, mas servir o Senhor requer uma entrega. Já é outra coisa, já não é questão de salvação mais, aqui é questão de servir. E outra coisa, não é que eu tenho que fazer, é porque quem foi salvo, quem nasceu de novo, passa a ser uma nova criatura, passa a ter uma nova natureza. E essas qualidades, integridade, honestidade, querer fazer a obra de Deus, fazer as coisas de Deus, é algo que passa a fazer parte da nossa natureza. Não é fazer porque o religioso hoje tem uma outra conotação. A conotação que eu estou falando de religioso é uma conotação negativa. Religioso hoje é aquela pessoa que faz as coisas por fazer, porque quer mostrar, porque quer que alguém veja. Não é por amor. Não é por amor. O religioso hoje é isso. Mas a
aquele que teve o encontro com Deus, ele é mudado, ele é transformado. Ele quer agradar a Deus. Ele nega-se a si mesmo. Eu me sinto bem quando eu ajudo alguém. Eu me sinto bem, querido. Toda vez que a gente serve a Deus, querido, Deus nos abençoa, cara. Fazer a obra de Deus assim, por amor, né? Por amor, é algo assim muito gratificante. Então, o que eu estou falando aqui dos ministérios proféticos. Então, o profético é isso. O profético tem o dever de exortar. Não, meu irmão, fuja do pecado. A salvação é de graça, amém, é verdade. Mas você, olha lá, quantas pessoas viveram uma vida de infelicidade porque não guardaram os princípios bíblicos. Porque o pecado gera a morte. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Isso quer dizer, a vida não é só uma questão de salvação, não é só uma questão de ir para o céu, é uma questão de cumprir o nosso propósito, sermos abençoados também, está no pacote da obediência. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Quando as pessoas são exortadas a abandonar o pecado, é o ministério profético que está em ação. Sabe? Hoje também tem, olha, em todo lugar, em toda doutrina tem coisas erradas. Muitos hoje se dizem profetas para dominar a vida das pessoas, né? Muito no meio pentecostal aí, para impor terror nas pessoas, medo nas pessoas, né? Os desvios da fé e da graça, eu tenho dois caminhos. Ou o cara se torna um neurótico, porque o pecado, Deus tem muito crente neurótico. Deus vai me pegar, Jesus vai voltar, e agora? E se Jesus voltar? E tem um neurótico e tem um relaxado, é graça, estou salvo, é só graça. Os dois desvios. Então, o Paulo abordou a temática da salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Tiago abordou a questão do fruto, a questão das obras. Ele diz que quem é salvo, quem nasceu de novo, produz um fruto. E não é assim, no direito penal não é assim. Como é que o criminoso é punido? É pelo quê? É pelo que ele faz. Não adianta você falar algo, o que importa é o que você faz. Está entendendo? Só que no aspecto penal existe dois aspectos. Existe o aspecto objetivo, aquilo que você fez, e existe o aspecto subjetivo, por que você fez. Então, existem muitas pessoas que praticam obras hoje, boas obras, mas não são salvos. Então, praticar boas obras não é sinal de salvação. Por quê? Por que quando o juiz ele vai avaliar a conduta criminosa de uma pessoa, ele avalia as duas coisas: primeiro o que ele fez e depois por que ele fez. Então, o tipo penal, lá vai a aula de o tipo penal diz: matar alguém, pena, artigo 121, se eu não me engano, do Código Penal. Só estudei isso na faculdade mesmo. Artigo 121 do Código Penal. Matar, e tem a pena. Então, o cara matou alguém, ele demonstrou uma obra ali, ele cumpriu o tipo penal. Mas aí, o juiz, e assim vai ser lá no céu, e assim é da mesma maneira que Deus vai trabalhar, o juiz vai ver qual era a intenção dele. O cara matou alguém, aí, se ele matou por engano, ele pensava que era um bandido que estava entrando na casa dele, ele olhou de repente, o cara levantou,
na mente dele, ele estava se defendendo em legítima defesa, ou então ele foi agredido por alguém, o cara ia matar ele, ia matar a família dele, e ele se defende, e ele mata o criminoso, aí não há a característica da punibilidade, porque ele matou alguém, mas a intenção dele não era matar, ou a intenção dele era se defender, ele estava agindo em legítima defesa, ou ele foi um engano, foi um erro. Por isso que tem o tipo culposo e o tipo doloso. O doloso é quando há a intenção do agente, e o culposo é quando foi por negligência, imprudência ou imperícia. E tem o tipo que não é punido, que é erro de direito, erro de fato, que é por em legítima defesa. Está entendendo? Então quando o criminoso ele é julgado, é avaliado o que ele fez e por que ele fez. Tem o mercenário. Você já viu? A Bíblia não fala do mercenário? E a Bíblia fala de pastores, não fala? Pelo que ele faz, não dá para discernir quem é o mercenário e quem é o pastor. Eles fazem a obra de Deus, fazem tudo direitinho. O mercenário, ele visita, o mercenário, ele dá atenção, o mercenário, ele prega, o mercenário, ele faz tudo igual. Qual é a diferença? O mercenário faz por dinheiro. O pastor faz por amor, por um chamado, por uma vocação. Está vendo? Os dois fazem a mesma coisa. Não dá para discernir. Por isso que quem vai fazer o julgamento mais correto mesmo é Deus. Por isso que muita coisa hoje é enganosa. Está entendendo? Por quê? Porque Deus, quando for julgar, Ele vai julgar as obras e as intenções. Ele vai julgar a parte objetiva e a parte subjetiva. Quando os escritores bíblicos falam, Paulo fala uma coisa, aparentemente fala uma coisa, e Tiago fala outra, não, estão falando a mesma coisa, só estão com abordagens diferentes, só com abordagem diferente. Paulo está focando a causa, o motivo, o que embasa. Nós somos salvos, a Bíblia diz, pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Isso é a obra da salvação. Só que quando alguém é salvo, ele vai produzir obras, naturalmente, como um fruto. Por que o apóstolo Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho? Se a gente não precisa mais fazer nada, por que o apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho? Sabe por quê? Porque ele nasceu de novo, porque ele tem convicção, porque ele tem amor pelos perdidos, porque ele quer obedecer a Deus, ele quer fazer a obra de Deus, ele quer agradar a Deus. Quem nasceu de novo quer agradar a Deus. Não é questão de salvação. Eu acho até que quem só faz algo para ser salvo é até egoísmo, talvez nem seja salvo. Quem busca Jesus só para ser salvo é um egoísta. É um egoísta. Quem busca Jesus só para se livrar do inferno é um egoísta. Talvez nem seja salvo. Porque quem busca Jesus, quem nasceu de novo, ele ama Jesus. Ai de mim se não pregar o evangelho. Por quê? Porque ele sabe que essa responsabilidade está sobre ele. E quem colocou essa responsabilidade sobre ele foi Deus, foi o Senhor. Ninguém está falando de salvação, está falando de agradar a Deus. Quem foi salvo, quem nasceu de novo, quer agradar a Deus, quer fazer a vontade de Deus. Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Por isso que essa questão das doutrinas, sempre as pessoas correm o risco de desviar ou para a direita ou para a esquerda. Mas a Bíblia diz, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. É o equilíbrio, é o caminho do meio. É o equilíbrio. Aí existem os desvios. O crente neurótico, que acha que Deus vai pegar ele o tempo todo, que Deus está ali pronto para castigá-lo. E o crente que acha que não tem nenhuma responsabilidade perante Deus e diante do mundo. Lembra que eu estava falando do direito penal? No direito penal, como é que as pessoas são julgadas? Segundo as suas obras.
o mundo vai ser julgado segundo as suas obras. Não é isso que a Bíblia diz? Porque cada um será julgado segundo as suas obras. Por quê? Porque as nossas obras falam quem nós somos. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque é pelos seus frutos que conhecereis. Quando estavam discutindo com Jesus, como é que a gente vai saber, Senhor, quem é o falso profeta e quem não é? Como é que a gente vai saber quem é o mercenário e quem não é? Diz, pelos seus frutos os conhecereis. E aí entra aquela coisa, não é só os atos objetivos, mas os atos objetivos e subjetivos. É o que faz e por que faz. Qual é a base, qual é o fundamento de fazer isso? Porque hoje existe comércio, a gente está claro. O apóstolo Pedro, olha lá, o apóstolo Pedro foi apóstolo, mas ele profetizou. Viu como o ministério não tem essa coisa? O apóstolo profetiza, o pastor profetiza, o evangelista profetiza, o apóstolo Pedro profetizou. Ele disse, nos últimos dias farão comércio de vós, por avareza, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras falsas. Para eles o juízo lavrado não dorme, porque assim como Balaão se vendeu a bênção por causa de coisas, assim também esses. Mas a destruição deles não tarda. Tem ou não tem hoje muita gente que fazendo as coisas só por causa de dinheiro? Tem. Ele profetizou. Então, no juízo, vai ser levado em conta o aspecto objetivo e subjetivo. E falar, todo mundo fala o que quer. A Bíblia diz, aquele que diz que crê em mim, crê em Jesus, e não procura guardar os seus mandamentos, é mentiroso. Quem nasceu de novo tem boas obras. Quem nasceu de novo quer ser transformado. Quem nascer de novo até peca, mas não tem prazer no pecado. Quem nasceu de novo perdoa. Quem nasceu de novo busca amar sua família, as pessoas que estão próximas de você. O apóstolo Pedro diz assim, fazei firme a vossa vocação e eleição. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Amém? E a fé produz boas obras. Olha o que diz Hebreus. Devemos nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Já pensou? Quando eu chego aqui, eu estou falando dessas coisas, eu estou falando isso, quero estimular você às boas obras. Quero estimular você ao amor. Quero estimular você a perdoar. Quero estimular você a agradar a Deus. Quero estimular você a fazer a vontade de Deus. Há uma guerra em nós. Não adianta, nós somos salvos, mas há uma guerra em nós. A velha natureza querendo combater a nova natureza. E nós temos que buscar a vontade de Deus. Evangelho de Mateus 5,16. Olha. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quem falou isso? Jesus. Olha, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Efésios 2,8, que é o texto clássico da salvação mediante a fé. Pela graça, mediante a fé, olha lá. Porque pela graça sois salvos. Como é que a gente recebe essa graça? Mediante a fé. A graça só opera através da fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um presente de Deus. Amém? É um presente de Deus. Agora o próximo versículo, o que diz? O 9. Não de obras, olha aí. Está falando de salvação aqui, Ninguém é salvo por obras, amém, querido? Não pense, eu vou fazer isso para mim ser salvo. A gente canta aqui.
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode dar salvação. Então, olha lá, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha lá, o próximo. Olha, quando a gente nasce de novo, olha o que nós somos, pois nós somos feitura dele. Quando a gente nasce de novo, ele nos regenera, ele nos reconstrói. Nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura. Olha lá, pois somos feitura dele. Olha, fomos criados em Cristo Jesus para quê? Fomos criados para boas obras. Sabe o que ele está dizendo aí? Que quando a graça se manifesta na nossa vida, mediante a fé, a gente começa a andar em boas obras. Olha lá, porque fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, querido? Vocês estão entendendo, querido? As boas obras é o sinal que houve mudança na nossa vida. Lembra que Jesus disse: como vocês podem dar frutos bons quando vocês são maus? Como é que pode dar fruto bom? O que é mau dá fruto mau. É pelo fruto que se conhece a árvore. E aí ele diz aí, ó: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são um sinal. Olha, as boas obras são um sinal. Diga um sinal. Elas não são o sinal. Diga o. As boas obras não são o sinal, elas são um sinal. Então, as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são um sinal, e não o sinal da nossa salvação. Por que um sinal e não o sinal? Porque muita gente pratica as boas obras com outros interesses, com interesses até malignos. Você sabia, os heróis gregos, eles davam a vida para serem famosos, eternizados. Se você for ver um diálogo no filme de Alexandre o Grande, o pai dele, Filipe II, está mostrando ali os grandes heróis, Hércules, Aquiles, os grandes heróis gregos. Aí ele fala, aí ele diz assim, e você pode ver, todos eles morreram jovens e morreram de mortes terríveis. Por quê? Porque o objetivo deles era serem eternizados. Então o cara pode, na Grécia Antiga, eles davam a vida deles, mas para serem eternizados, para ficarem famosos. O objetivo deles era ficar eternizado. Foi aí que eu entendi aquele versículo lá de 1 Coríntios 13, que diz assim: se a pessoa der a sua vida pelo outro e não tiver amor, isso nada lhe adiantaria. Eu ficava pensando assim, mas o cara dá a vida, ainda não tem amor? Não, é porque ele pode dar a vida para ser famoso, ele pode dar a vida para ficar na história, ele pode dar a vida. Existe essa loucura, existe. Você acha que existe ou não? Existe. Tem gente que se suicida, sabia? Cara, com raiva dos pais, né? Com raiva de alguma coisa. Fez isso comigo? Vou tirar minha vida, vão sofrer. Tem ou não tem? Tem. E eu pensava assim, cara, como é que o cara pode dar a vida e ainda não ter amor? Pode sim. Por fama. Getúlio Vargas se suicidou. Getúlio Vargas, ele tinha as virtudes dele, mas ele tinha o defeito dele. Ele também não era um santo, não. Mas ele disse, eu já estou velho, eu quero entrar na história. Ele disse, deixo a vida para entrar na história. Não foi por amor, não. Foi para ele ficar eternizado. Então, por isso que a salvação não que as obras, elas não são o sinal, elas são um sinal. Como eu disse, os heróis gregos davam a vida para serem famosos, eternizados na memória dos homens como heróis. Pessoas malignas
praticam boas obras, fazem caridade como forma de marketing. É ou não é? A moda hoje dos famosos, dos ricos, é estabelecer logo uma ONG, para dar comida para as crianças, para dar isso, para aquilo. Não pensa que é por amor não, querido. Claro, não posso julgar, generalizar, não, mas muitos fazem isso por marketing. Isso aí é recomendado pelos marqueteiros dele. Ó, cara, cria uma ONG aí, tu tem dinheiro, o teu nome fica famoso, isso tudo vai aumentar o teu preço, tudo. Então, você pode, por isso que a Bíblia diz que não é por obras que nós somos salvos. Nas favelas do Rio de Janeiro, e em muitos lugares do Brasil, muitos grupos do crime organizado fazem obras sociais para receberem o apoio da comunidade. É ou não é? Receberem o apoio da comunidade. Não tem nada de Deus ali, não tem nada de amor, para receber o apoio da comunidade. E elas o apoiam. Então, há muitas pessoas, no meio cristão mesmo, consideradas religiosas, mas fazem coisas para serem vistos pelas pessoas e receberem glória e reconhecimento humano. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, e com ouro ou com pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. Olha, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas, eu te falo, ser cristãs. Boas obras para as mulheres. 1 Timóteo 5:25. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Ele está dizendo o seguinte, que as obras das pessoas vão se manifestar. Não adianta você ficar escondendo, querer dar uma de bonzinho, só de fachada, porque no devido tempo as obras vão se manifestar. Tito 2,7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Vendo? Padrão. Isso aí ele está aconselhando o Tito, apóstolo Paulo. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele está dizendo que a obra de Cristo produziu um povo zeloso de boas obras. A salvação, a redenção produziu um povo que ama boas obras, que tem um bom testemunho, que faz coisas boas, que quer agradar a Deus. Tito 3,8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus, olha lá, quem crê em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens, amém? Ele não está dizendo que o cara vai ser salvo por obras, mas as obras produzem isso na nossa vida. Hebreus 10:24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É isso que ele está fazendo. Não, meu irmão, a gente tem que viver de maneira correta. A gente tem que ter paciência no nosso casamento, perdoar, amar esposa, filhos, tudo na nossa. A gente tem que ter um bom testemunho, porque quando nós, como cristãos, praticamos obras de iniquidade, nós envergonhamos o Evangelho, envergonhamos a Cristo. 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Olha, essa tem que ser a nossa postura de crente. Cara, eu tenho que fazer a coisa certa, não somente por causa de mim, por causa dos outros que me veem. Eu sou pastor, eu fico muito preocupado com a rede social. O que eu vou postar? O que eu vou falar? Porque a gente tem que dar um bom testemunho. Olha lá, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquele que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém, querido? Eu quero, em nome de Jesus,
se tinha alguma confusão na sua mente sobre essa questão de fé, obras, graça, que o Espírito do Senhor venha trazer entendimento nessa noite, em nome de Jesus.